Hoje a gente vai conversar sobre a Revolução Cultural Chinesa. Em 1949, antes da Revolução, a China era um país muito pobre. A maioria da sua população vivia no campo em situação de extrema miséria, fosse pela falta de técnica no cultivo da terra, fosse pelas dificuldades impostas pelo clima. Então, quando a gente fala em revolução num país tão pobre, mais pobre inclusive do que o Brasil é hoje, a gente já está falando de um feito, de algo muito difícil de acontecer. Algo que exigiu muito esforço, muita luta e conscientização. Só que feita a revolução, os esforços não acabam, muito pelo contrário. Mao Tse-tung, o líder da Revolução Chinesa, percebia que não bastava que a classe trabalhadora tomasse o poder. Existia a necessidade de transformar as relações do cotidiano naquela sociedade. A revolução precisava entrar no coração do povo, para que cada um contribuísse ativamente na construção dessa nova sociedade. A nossa consciência, os nossos preconceitos, eles não mudam de um dia para o outro. Na revolução também não é assim. Não é porque fizeram a revolução que no dia seguinte todo mundo acorda pensando diferente. Foi necessário muito trabalho e os revolucionários chineses, na época, resolveram partir para um trabalho de propaganda, de educação e de mudança ideológica para que aqueles velhos hábitos que contribuíam para a opressão na sociedade fossem aos poucos transformados e desaparecendo, deixando de ter força. Mas como fazer isso? Que nem numa ocupação, logo que você chega pela primeira vez sem conhecer ninguém, gera uma certa desconfiança. No mundo de hoje, é comum a gente achar que as pessoas querem competir, passar a perna na gente, porque a gente não conhece outras formas de organização que seja diferente. Quando você chega na ocupação, você acha que isso vai acontecer também. E é no dia a dia, pelo exemplo, pelo trabalho dentro da ocupação, pela divisão de tarefas, que a gente começa a ver que a luta ali dentro é justa. Na sociedade chinesa, também tem vários exemplos desses. Um deles é o do bordado. Por muitas gerações na sociedade chinesa, as mulheres faziam bordados para as roupas dos grandes proprietários de terra. Elas ficavam trancadas em casa, bordando um mundo que não tinha nada a ver com o delas, bordando banquetes, bordando palácios, bordando, no limite, a opressão do povo pobre da China. Durante a Revolução Cultural, essas mulheres foram incentivadas a se juntar e debater o bordado. Elas chegaram à conclusão que o povo chinês precisava era de uma arte sua, que contasse a sua história de luta, e não a história de exploração dos ricos. Então, elas passam a abordar as cenas da Revolução, a vida do povo, e até chamam a atenção de outras mulheres que aos poucos vão se juntando ao grupo de bordadeiras e criando uma relação de solidariedade num ambiente de debate político, de educação e de compartilhamento das experiências daquelas mulheres. Não só a revolução entrou no bordado, mas o bordado foi revolucionado, porque juntas as mulheres aprenderam novos temas, novas técnicas e aprenderam um novo sentimento que era a solidariedade entre mulheres, entre mães, entre avós. Essas inovações aconteceram em vários outros ambientes na China. Nas fábricas, aconteceram nas escolas, no teatro, nas artes. E isso se deu porque a Revolução Cultural Chinesa foi um exemplo em todo o mundo. Essa revolução ensinou que não bastava que os trabalhadores assumissem o Estado, mas o Partido Comunista tinha uma tarefa primordial, a de servir ao povo de todo o seu coração.